Bom dia, meus amigos, tudo bem? Me chamo Giovanni Aguiar, sou do curso de Licenciatura em Educação Inclusiva da Universidade do Estado da Bahia, e a gente vem através desse vídeo primeiramente se identificar. Eu sou negro, certo? Do cabelo curto, do cabelo crespo, dos olhos castanhos. Estou vestido com a camisa azul e estou no ambiente, certo? De um quarto com o notebook ligado, certo? E o assunto de hoje, a gente vai procurar dialogar aqui sobre os direitos humanos, a deficiência e a inclusão. E é um assunto, de certa forma, bastante interessante, que gera, de certa forma, perspectivas bastante motivadoras ao decorrer do processo histórico. A gente vai observar que, ao longo, certo, do período, desde o começo da humanidade, as pessoas com deficiência, elas sempre sofreram com discriminação, com preconceito, inclusive chegando a serem sacrificadas pelo fato de serem deficientes. A gente vê uma terminologia chamada disabilins, terminologia essa, que não tem, vamos dizer assim, uma definição para o português, mas a gente observa que nesse contexto, as pessoas que têm os impedimentos corporais se tornaram alvos de discriminação e de opressão. Certo? Então, nesse contexto, teremos aqui duas informações, dois conceitos bastante importantes. O primeiro é de deficiência, certo? É um conceito que denuncia, de certa forma, a desigualdade imposta, certo, por ambientes com barreiras a um corpo com impedimento. Olha que informação importante, pessoal. Desigualdade imposta, certo, por ambientes com barreiras, certo? Então, e nesse mesmo contexto a gente pode falar também sobre as pessoas com deficiências. Lá na declaração, certo, do direito das pessoas com deficiência, a gente vai observar que as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual e sensorial. Olha que três informações bastante importantes: física, intelectual e sensorial. Então a gente parte desse contexto de pessoa com deficiência para deficiência sempre na medida que existe a restrição, certo, a participação plena, certo, das pessoas em virtude das barreiras sociais. Então, ao pensarmos nessa configuração de deficiências e pessoas com deficiência, temos que sempre ter em mente, certo, a configuração de barreiras impostas, certo, a pessoas, certo, com um corpo com impedimentos. A gente vai dar continuidade à nossa apresentação. A partir de agora, Jarina. Olá, eu me chamo Melida, sou aluna do Polo de Juazeiro, do curso de Educação Inclusiva, sou uma mulher negra dos cabelos ondulados, preso em rabo de cavalo, estou usando uma blusa na cor vinho, ao meu fundo tem uma porta da cor marrom e uma parede da cor amarela. Vou falar um pouco sobre a gênese do modelo social e a OMS. Na década de 70, foi quando houve uma das tentativas de aproximar a deficiência da cultura dos direitos humanos, ainda na Inglaterra. Os teóricos desta geração, que foi a primeira geração, eles tinham uma forte inspiração no materialismo histórico e sempre buscavam explicar a opressão por meio dos valores centrais do capitalismo, com as ideias dos corpos produtivos. Ou seja, eles colocavam que os corpos que tinham limitações físicas eram improdutivos. Eles não trabalhavam, eles não produziam, eles não ajudavam para a economia, então eles não tinham qualidade nenhuma, validade nenhuma, não serviam de nada. Nessa mudança, foi deslocado a desigualdade dos corpos para as estruturas sociais. Tivemos duas implicações. A primeira implicação foi fragilizar a autoridade dos recursos curativos e corretivos da biomedicina, ou seja, tirar toda a autonomia que estes processos tinham. Para as pessoas que tentavam ter o bem-estar dentro da deficiência, não era possível negar os benefícios e os bens que a biomedicina trazia. Porém, também não era possível dar a exclusividade que a cura e a reabilitação podiam endossar a ideia de que os corpos impediam de forma normal e patológica. A segunda implicação foi quando o modelo social abre possibilidades para uma redescrição do significado de habitar um corpo com impedimentos.
né? Nas famílias antigamente, lá na década de 70, de 80, quando as crianças nasciam com determinadas deficiências, elas eram retiradas do convívio social, eram reclusas dentro de casa, família não tinha contato, a sociedade não conhecia, ninguém sabia. Elas eram completamente invisíveis para a sociedade. E nesse contexto, elas ficavam mais uma vez limitadas às dificuldades de locomoção ou presas aos seus corpos. Em 2001, quando a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade na Saúde foi aprovada, ela antecipou o principal desafio político da definição da deficiência proposta pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Este documento estabelece critérios para manusear e diminuir as barreiras entre a restrição social e a participação das pessoas. Neste contexto, a OMS, junto com esse órgão de classificação da funcionalidade, eles adotaram uma linguagem estritamente científica para a classificação dos impedimentos corporais. E o documento foi considerado um marco legítimo do modelo social no campo da saúde pública e dos direitos humanos. Porém, ainda hoje, os sinais, sejam de trânsito, sejam placas, sejam nas propagandas, eles ainda vivem a metonima da deficiência, quando eles colocam todos os deficientes como sendo incapacitados ou presos, porque eles usam a figura de um cadeirante para representar que essas pessoas estão presas, né? Que eles estão ali presos naquela condição sem limitação. Porém, o novo vocabulário da deficiência, ele conceitua a deficiência como um guarda-chuva, que engloba o corpo com impedimentos como deficiência de uma forma geral. E a gente não pode generalizar a deficiência, né? Cada indivíduo, ele tem as suas limitações na sua particularidade e ele precisa ser visto de forma particular. O corpo é a esfera da habilidade, porém não há um caráter primordial em sua existência, ignorando-se qualquer tentativa de resumi-lo a um destino. Um cadeirante, ele não está fadado a ficar preso numa cadeira e não tem nenhuma perspectiva de futuro. Desde que ele tenha um ambiente apropriado, desenvolvido para ele, ele consegue sim desenvolver grandes habilidades. Vou passar para a minha colega. Meu nome é Maria Jarina, sou mulher negra, de cabelo cacheado um pouco abaixo do ombro. Estou usando a armação vermelha com detalhe preto. Aqui atrás tem um pouquinho da minha parede branca. Estou vestida num vestido marrom. O artigo em questão, ele relaciona a deficiência a barreiras impostas pela sociedade. Lá no passado, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, né, lá na Idade Média, na Antiguidade as crianças elas eram mortas. Na Idade Média, as pessoas que nasciam, elas com algum tipo de deficiência, eram vistas como sendo pecadoras, como tendo algum azar. Porém, a deficiência ela vai muito além do olhar médico, do olhar clínico, né? A deficiência ela vai nas barreiras que a sociedade ela impõe. Porém, a Convenção dos Direitos Humanos sobre as pessoas com deficiência, ela garante a todas as pessoas que têm deficiência um direito que vai além do direito médico, né? O do servir, do bem-estar. Ela requer que todas as pessoas com algum tipo de deficiência tenham livre acesso, né? Tenham livre acesso social contra as barreiras que existem na sociedade. Quando todos esses direitos, eles forem cumpridos, haverá um bem-estar, haverá um bem-estar para todas as pessoas com algum tipo de deficiência.